Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, iniciando uma live, a live da semana. Talvez hoje com um dos assuntos que eu acho mais bacanas, né? Que é o que eu trabalho no meu dia a dia. Para quem já me conhece, né? Para quem sabe aí da nossa história, né? Enfim. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, amiga minha também, doutora Renata Queiroz, oncologista. Vou chamar ela aqui, viu? Aguardem só um minuto. Renata. Aí. Hoje, então, vamos estar tratando de um assunto muito importante, né, que é essa situação do câncer. Um público que eu tenho muito carinho, né, não só pelos próprios pacientes, mas também pelos familiares, que a gente sabe que é sempre uma situação muito tensa, muito delicada, na maioria das vezes, né, na verdade, e que a gente precisa falar disso principalmente agora, porque com essa pandemia, como é que está sendo, né? O acesso, os cuidados, tem alguma coisa diferente, o que eu preciso fazer, enfim. Eu preciso falar sobre isso, né? Nós precisamos. E aí eu tô chamando aqui a Renata. Vamos aqui mais uma vez. Cadê, Renata? Renata! Isso aí são só os detalhes aí, né, da tecnologia. Então, a Daiane tá entrando aí também, ó, Daiane, minha companheira, e aí é o seguinte, vamos aproveitar enquanto ela entra para chamar mais pessoas para assistir. Tem um aviãozinho aí, é só clicar. E aí, vamos combinar de chamar aí umas 10 pessoas cada um, que aí rapidinho a gente enche isso aqui para começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui. Acho que a Renata tá meio perdida. Deixa eu ver aqui. Ver se ela vai entrando aqui. De qualquer forma, como sempre, a gente faz um roteiro, né, de questões para a gente conseguir. Aí, entrou. Vamos lá, Renata, pode chamar para participar. Isso. Vamos entrando. Aguardando ela entrar, mas pode chamar de novo, Renata. Lembrando também que essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? No nosso canal, DP Humaniza Psi. Quem não se inscreveu ainda, entra lá, se inscreve, que a gente consegue deixar salvo, né? Então, a gente tem várias lives já salvas também, que a gente vem fazendo. Então, desde o mês passado, a gente está fazendo isso. E aí, doutora Renata? Consegui. Conseguiu? Joia, muito bom. Estou aqui comentando, né? Seja bem-vinda, tá, Renata? Obrigada pelo convite. Uma grande amiga, médica oncologista. Eu estava dizendo que eu me sinto muito confortável para falar desse tema, né? Já que é o que a gente atua aí no dia a dia, né? Para quem conhece a nossa história, enfim. E ninguém melhor do que você para estar aqui comigo batendo esse papo hoje, né? Uma honra também tê-la aqui. E a gente vai conversar um pouco. A nossa live é sempre muito interativa. Então a gente deixa, né, que as pessoas mandem perguntas, a gente dá uma paradinha, vai respondendo.
e assim a gente vai caminhando, tá? A gente tem mais ou menos uns 50 minutos aí para bater esse papo, né? Então, eu disse que eu gosto sempre de fazer um pequeno roteiro, né, para a gente se guiar, para saber por onde vai o nosso papo. Mas, assim, a gente sabe que esse público, né, Renata, ele tem sofrido muitos impactos, né, com toda essa situação da pandemia. Né? Não tem, inevitavelmente, né, já que é um público que, assim, principalmente aqueles que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia, que tem muitas idas aos hospitais, aos ambulatórios, eles estão realmente com muito receio, com muito medo, muito amedrontados, né? Então, acho que a gente precisa falar disso mais do que nunca. Aqui a gente sabe que tem público profissional, mas também tem público leigo, né? Tem pacientes nossos, enfim. Então, a gente pode caminhar por aí, né? Mas vamos começar o seguinte, assim, qual seria, então, esse maior impacto, na sua opinião, né, no segmento do tratamento? Vamos começar a falar de tratamento, né, do paciente com câncer. O que você tem observado na sua prática também? Como é que tem sido? O que mudou? Conta um pouquinho pra gente. Então, Paty, a gente está tudo assim, todo mundo está meio perdido, né? Até nós médicos, né? Porque todos nós temos um monte de perguntas e as respostas não estão aí prontas, né? Todos nós estamos aprendendo com tudo isso. Né? O que a gente sabe até agora? O paciente oncológico é, sim, o paciente provavelmente o mais vulnerável no meio dessa confusão, né? Tanto pela doença de base dele, né, que por si só é uma doença que mexe com o sistema imunológico, né? E o tratamento também, né, que já debilita bastante, né? Então, isso nos tornou, assim, nos fez, né, meio que é uma obrigação super proteger esse paciente, né? Não no sentido de, não é colocar medo, mas naquele medo que vai fazê-lo se cuidar mais, né? Mais do que ele já tem todo. O paciente ele se cuida, né? Ele sabe das limitações dele, tudo. Mas nesse momento o que a gente tem para falar para eles é que cuidem-se mais, rigorosamente mais. Ainda mais, né? Sim. Ainda mais. E isso criou um medo muito grande, né? O medo até do paciente, aquele paciente que se sente mais fragilizado, criou um medo dele ir procurar assistência, mesmo quando ele precisa. Então, o que a gente está vendo Então, são muitos pacientes que a gente está deixando de assistir igual a gente fazia, né? A gente já tinha atingido, já estava lutando para ter todo uma assistência desse paciente e de repente tudo isso se quebra, né? Então... E aí, realmente, quando a gente fala de perda de segmento, né? Pessoas têm chegado ao ponto de parar o tratamento, né? Tem acontecido lá com você? De pensar, sim, não, agora não tem mais jeito, eu não posso mais ir, enfim. O medo do corona é maior do que o medo, né, de morrer de câncer, vamos dizer assim. Isso. Antes, o hospital era um lugar seguro. Hoje não. Hoje as pessoas têm medo do hospital, têm medo de procurar, até o contato com o médico, né? De se contaminar, né? A Paty Gramacho está dando opinião aí, ó.
aí, vamos Isso. participar. Mas é isso, porque hoje o que coloca é isso, né? Que o hospital é o lugar mais potencial de risco, né? De contaminação. Mas e aí? E os hospitais oncológicos? Como é que fica nisso? Estamos também assim vazios, né? No sentido de não vazios assim, mas Uhum, os pacientes não estão indo mesmo, né? Estão mesmo a gente tem um marketing interessante acho que é a Oncoguia, que falou o uhum, câncer não faz quarentena, né? Não, isso, não faz, né? exatamente. Infelizmente, mas a gente não faz, não espera a pandemia, não espera a formatura do filho, não espera o primeiro Uhum, neto nascer, uhum, né? uhum. Não tem É muita isso mesmo. saída, né? Não, mas Você teve experiência de paciente que parou o tratamento mesmo? Não vai mais de jeito nenhum? No seu consultório, por exemplo? abandono não, mas tem aqueles pacientes que você via frequentemente, né? Aqueles Uhum. pacientes oncológicos, se você vê um pouco, você vê uma vez a cada 21 dias. Né? Só no dia Hoje da em dia quimioterapia. você só no dia da quimioterapia e olha lá e ele te liga Uhum. que eu preciso ir mesmo, mas será que e a gente tenta passar uma segurança, né? Estamos Uhum. cuidando temos todos os Uhum. cuidados. Acho que uma coisa importante, né, é que a gente sabe dessa vulnerabilidade, né? Estamos todos os hospitais tentando, né, diminuir o Uhum. máximo que consegue o contágio, né? Uhum. Mas o medo existe. E o medo é Uhum. real, né? É real, sim, sim. Mas a gente percebe mesmo, né, até na dinâmica psíquica dos pacientes, dos familiares, essa mudança mesmo de entendimento, até sobre o processo da doença, né, sobre o medo mesmo do morrer. Né? A Patrícia também comentou aí novamente. O que é o significado agora? Será que entende que, de qualquer forma, também corre um risco, né, se abandona um tratamento, se não segue as orientações, né, que precisam com relação ao câncer, né, para sobreviver de câncer, né? Então, assim, porque senão a gente liga as duas coisas à morte somente, né, e todo mundo se paralisa, não é É. verdade? E eu acho que assim, é um medo, tem que ser um medo que não paralisa, né? O que a gente Uhum, tenta, né, passar tá, sabemos dos riscos, mas tem que continuar, né? Não dá, é um uhum, tratamento que não dá para parar. uhum. Então, e aí, assim, é claro que várias instituições, vários profissionais têm os seus protocolos, têm as formas de tratamento e de cuidados, né, com os pacientes. Teve uma pergunta aqui a respeito de busca ativa, né? Se é o caso da gente implantar isso, muitas vezes, quando consegue perceber, detectar que pode estar tendo uma perda de segmento aí, né? Então, você tem feito isso? Você tem visto isso na sua prática também, Renata? Ter que ligar para os De fazer pacientes, buscar? né? Sim, sim, Isso, sim. Liga, cadê você? tá Preciso te acontecendo, né? ver. Tá. Uhum, tá Preciso te acontecendo. ver, né? Que Uhum, é diferente, né? Porque hoje em dia o celular, né? O WhatsApp, a gente está sempre em contato, mesmo uhum, que você uhum. tenha um contato Facilita, né? facilita, mas não é só isso, né? Existe aquele contato que tem que ser no consultório, que você tem que Uhum.
que tomar decisões, Ah, né? sim, sim, sim. Eu digo que facilita às vezes para estar chamando, né, de volta. Mas sem Ah, dúvida o contato olho no olho, ele é essencial, né? isso. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa também diferenciar o seguinte, quando fala de paciente oncológico, de câncer no geral, né? A gente sabe que tem vários lugares, né, da doença. A gente acabou deixa eu ver o nome dele aqui. Ah, é mulher, desculpa. A Renata também, ó, Renata Meirelles disse que essa palavra assusta, né? Que muitas vezes tem o tabu mesmo que se carrega aí durante vários séculos, talvez, de que é o fim de tudo, de que não tem mais jeito, mas na verdade existem sim os sobreviventes, né? Existem sim aqueles que se curam. E aí eu acho que é interessante a gente Uhum. diferenciar um pouco, Renata, porque, assim, quando fala paciente de risco, né? Que paciente é esse? É o paciente que já teve um câncer e se curou, é aquele que está em remissão da doença, né? Ou seja, caminhando para essa cura, é aquele que está em tratamento, é aquele que ainda vai fechar o diagnóstico. Vamos diferenciar um pouco isso, porque eu acho importante para não causar mais confusão, porque senão entra todo mundo no mesmo barco e não é bem assim, né? Acho que a gente precisa Não. explicar isso um pouco melhor. Quem seria realmente o paciente oncológico de risco, potencialmente de risco, por exemplo? Então, o que a gente tem até agora, né, são poucos estudos, né? Tem um Uhum, estudo muito grande da China, estão começando a vir estudos europeus da Itália, França, Coreia, uhum, mas é tudo. E uma coisa engraçada que se você for colocar no. Se você pegar o site da ASCO, né, que é da uhum, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ele chama. uhum, Tem uma parte do NCCN sobre câncer e Covid. E ele chama bem a uhum. atenção que você está lendo essas informações, mas elas podem mudar a qualquer momento. É bom deixar isso bem claro lá, né? Mas então, o que a gente sabe até hoje, né? O que a gente Uhum, sabe até agora? Que o paciente oncológico é um paciente de risco, sim. Mas existem dois grupos. É aquele e, grupo que tem a doença em atividade, uhum, e aquele grupo que a doença está sob controle. uhum, Parece que quem está com doença sob controle, quem já teve câncer, quem está fazendo tratamento de hormonoterapia, por exemplo, de controle, tem um uhum, risco parecido com a população em geral, certo. certo? Uhum, Mas que é diferente daquele paciente que tem uma doença metastática ou uma uhum. doença em atividade, Ou certo? que está fazendo tratamento efetivo, né? Assim, Isso, quimioterapia, isso, principalmente, né? isso. Que Então, são dois naturalmente vai grupos abalar o sistema diferentes imunológico mais ainda, né? por causa do tratamento, né? Uhum, uhum, E aí, para esses pacientes em tratamento, aí com certeza e sem dúvida, eles são os pacientes mais de risco do que os outros pacientes. Né? uhum, sim. O que a gente não sabe, né, precisar é qual tipo de tratamento que é pior ou melhor, tipo a imunoterapia é melhor, a imunoterapia, o paciente fazendo quimioterapia, ele vai melhor, pior. Isso aí são Uhum. respostas que a gente ainda não tem, porque Não ainda tem, está muito exatamente. precoce, né? Uhum, uhum, uhum. Mas, de fato, os pacientes hematológicos, né, independentes Sim, daquele paciente sim. leucemia, linfoma e Uhum, mieloma,
talvez sejam os pacientes de maior risco, por causa do tratamento que eles fazem, né? Que os esquemas de quimioterapia são muito mais pesados, muito mais puxados e com risco de imunodeprimido. Sim, e porque também há essa questão de que o Covid está bem ligado à questão hematológica também, né? Sim, sim. E também parece que nos pacientes de doença de tumor sólidos, talvez os tumores de pulmão, né, têm pior prognóstico ou estão com maiores riscos. Sim. E aí, quais os cuidados, né? Assim, se a gente for falar em cuidados, quais seriam esses? Tem algum cuidado específico para o paciente oncológico? Ou entra nesse rol aí do que a gente já vem fazendo mesmo, né? De distanciamento social, enfim. O que você tem orientado para os seus pacientes? Em relação ao isolamento, né? Eu acho que é um cuidado redobrado, né, tanto dos pacientes quanto o dos cuidadores, né? Os cuidadores também estão muito preocupados, porque geralmente o cuidador também é um paciente, também está no grupo também é de potencial, risco. Também é potencial. Então, além dos cuidados redobrados, né, que todo mundo está tendo ou que deveria ter, a orientação se a gente conseguir naqueles esquemas de quimioterapia que é possível substituir drogas venosas por orais. Excelente você tocar nesse assunto. Aqueles pacientes que usam tratamento, que fazem tratamento oral, a gente monitorar pelo telefone, né, a telemedicina, que diminuindo as idas dele ao hospital. Né? E no caso de paciente metastático, né, a gente questionar bastante, né, o risco e benefício desse tratamento, uma conversa sempre uma conversa com o paciente, com os familiares, né, para a gente tomada de decisão. Quer dizer, o oncologista já tem mesmo. Pode falar. Não, é só para comentar que teve uma pessoa, a Maria Helena, comentando que o pai dela tem 78 anos e ele decidiu não fazer mais o tratamento. Acho que entra um pouco nisso aí que você está falando também, né? E eu acho que tem que ter uma conversa, né? Uma conversa franca, uma tomada de decisão, né? Todo mundo junto, porque ninguém tem respostas, né? Existem perguntas que a gente não tem. E até para saber isso, né? Assim, como a gente está num tempo totalmente ímpar, né? Vamos dizer assim, essa parada de tratamento, ela quer dizer o quê? O que está por trás disso, né? É o medo de muitas vezes, né? Não vou dizer que é o caso aqui, né? Mas só tomando o exemplo aí dessa situação. Seria o medo de ir para o hospital fazer o tratamento, tomar essa quimioterapia, ou é realmente uma situação em que é um cuidado paliativo, né, e que a quimio ela vai muito mais, né, tirar essa qualidade de vida do paciente do que outra coisa, né? Então acho que é nesse momento que a gente tem que realmente entrar mais na questão do vínculo, né, do médico com o paciente, né, do psicólogo, enfim, de toda a equipe, para tomar essa decisão de uma forma mais preparada, mais específica e observar bem o que está acontecendo. Porque tem muitas coisas que não são ditas, né? O paciente oncológico, principalmente, não vamos dizer que é só no oncológico, mas como tem todas essas questões também que permeiam, né,
a própria doença psíquicas, a gente precisa tomar cuidado e perceber o que é isso, né? Senão fica pior. É verdade, né? Às vezes já queria, né, desistir. Mas assim, o que a orientação é não parar esse tratamento, né? Quer Aham, dizer, existem casos e casos, discutir aham. e até de estimular o paciente, né? Mas o paciente oncológico, ele eu acho que a palavra é assim, bem resiliente, né? Sim, muito, muito. Ele consegue se adaptar, né? E Uhum. acho que muitas vezes eles mesmos trazem as respostas, né? Assim, Sim, com certeza. Tem tudo isso, né? é. Então, vamos lá, vamos ver o que mais aí. O pessoal está participando, hein? Desculpa se eu não estou lendo todo mundo, mas Às você vezes está eu lendo fico aí? parando. Você está vendo, Renato? Você me ajuda aí, hein? Você olha, comenta aí o que o pessoal está falando. Tem muita coisa bacana aí aparecendo, viu? Ah, A Maria Helena parece do pai dela, que ela falou que o pai dela desistiu. Entendeu? então, e que o vínculo, no caso, não teve muito efeito, né? Enfim, na tomada de decisão. Mas é aquilo, assim, cada caso é um caso, né? A gente precisa entender o que motivou, então, o que foi essa tomada de decisão que o pai dela teve, né? Uhum. Enfim, isso aí é muito particular, mas acho que em vias gerais, é a gente sempre prestar atenção, e agora, então, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, qual está sendo o motivador, né? Dessa suspensão de tratamento, enfim, seja o que for, né? Então é isso, assim. Ela está dizendo que ela é psicóloga e ajuda desde aqui, ele mora em outro país. Então, aí mais longe ainda, né, da família, enfim, é Uhum. mais difícil ainda, de repente, né? Isso aí a gente Com certeza. tem que, tem que ponderar, né? É. Infelizmente, tem alguns vínculos que são mais precários mesmo, né? Enfim. Mas aí, Não, olha, a gente assim, e tá pode falar. difícil para nós também, né? Como na linha de frente, né? Nós Sim, também sim. temos os nossos medos, né? E Sim, com certeza. Na minha aí, experiência, né, assim, como eu atuo mais nos cuidados paliativos mesmo, como a gente muitas vezes tem medo da gente transmitir para eles, né? Porque o sim, paciente oncológico, ele já tem toda aquela fragilidade, né, assim. E aí aquele que está em cuidado paliativo, né, com a doença mais extensa, né, com o sistema todo já muito mais comprometido, né, como a gente tem esse receio, foi importante você colocar isso, como que nós profissionais ficamos diante disso, né? Como é que tem sido para você, por exemplo, Renata? Fala um pouquinho. eu me cerco de amigas psicólogas, Que ótimo! Então, mas isso é para dizer que né? como que todos nós, enquanto seres humanos, precisamos, né, realmente parar e olhar para esse emocional, né, Renata? Porque não tem jeito. Uhum. É o que vai nos levar, né? O que vai nos mover, enfim. Isso é muito interessante mesmo. A gente precisa Mas olhar. eu acho que assim, aquela coisa de compaixão, né? Aham. E quer dizer, eu tenho a compaixão com o outro, né? E tem uma Uhum. frase de Buda, né? Que a compaixão ela é incompleta se ela não me inclui, né? A sua Uhum. compaixão é Uhum. incompleta se ela não te inclui, né? Perfeito. Então, Uhum. eu acho que e a gente está tendo esse momento, né? Eu penso que a Aham. quarentena também, a gente está tendo esse momento de parar, de diminuir um pouco, de dar uma Uhum. pensada, né? E até Sair um você pouco das criar uma. personas, né? Sair um pouco daquele lugar, daquele papel que às vezes eu fico exercendo sem parar, sem me perceber.
como se eu fosse só aquilo na vida, né? E nesse momento aí, a gente está todo mundo no mesmo barco, então precisamos, né, nos colocar também nessa situação, não é mesmo? Então, e aí como é que você tem lidado com esses pacientes em cuidados paliativos, Renata? Então, eu acho que esses pacientes são os que mais sofrem, né? No começo, tem muito paciente, por exemplo, do interior, né? Que eu acho que foram os que mais sentiram, né? As prefeituras fecharam a cidade, né? E esses pacientes não conseguiam vir até até Goiânia, né? Você perguntou, eu tive um caso de um paciente que já era paliativo, a gente já estava trabalhando com o final de vida, né? E ele no interior não conseguia vir. Não conseguia vir para assistência, o posto de saúde no interior difícil, né? Então eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? É você aprender a dar más notícias pelo telefone, que era uma coisa que, né? Quando a gente Eu imaginar, né, senti que chegaremos nisso. isso, que, né? Que a gente falava muito do contato, né? Então, eu acho que Como a parte que essencial, né? eu acho que a parte que eu mais senti foi disso, desse paciente, eu não consegui, porque você vinha trabalhando, trabalhando, trabalhando e no final, né, que seria Para estar junto mesmo, né, ali no isso, presencial, isso, não pôde, né? Porque é não, nesse ponto que é importante, a gente está entrando um pouco em cuidado paliativo, porque eu acho que não tem como a gente não falar nisso, né, sendo paliativistas principalmente, mas assim, só para deixar bem claro, né, assim, para o pessoal, que cuidado paliativo é quando a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, quando você fala de uma assistência, né, mesmo ele morando no interior, mas cuidado paliativo vem aqui fazer assistência de quê? Né? Pode se perguntar. E tem muita coisa para fazer, né, Renata? Então, assim, infelizmente, talvez o câncer, né, tenha esse caráter de caminhar mesmo para essa terminalidade em muitos casos, quando a doença, né, muitas vezes é descoberta já na fase mais avançada, ou que tem uma característica mais agressiva. Aí, nesse sentido, é que ela já tem esse caráter mais de fatalidade, vamos dizer assim, né? Não em todos os casos, mas quando acontece, né? E aí, então, mas aí vai tratar o quê? Né? Se está em cuidado paliativo, vai tratar muita coisa. Então, até mesmo esse vínculo, né? Esse olhar do médico, da equipe com o paciente, isso tudo também cura, né? Isso tudo também por é estar tratamento, presente, né? O por paciente se estar sente presente. seguro, não só com o médico, né? Mas com a Sim, sim, equipe, é aquela pessoa. sim. E é aquilo que a gente, antigamente, ele achava esse apoio no hospital, no médico, e hoje não. Nós somos potenciais contaminadores, né? Assim, então, Exato, exato. Ainda tem isso também, né? isso. Então, às vezes pacientes, mesmo aqui em Goiânia, eu quero home care, e toda a dificuldade que a gente, não é o home care que, né, que o ideal e o que existe, né? Então, o paciente prefere ficar em casa, né? Eu chamo amiga, tem muito isso, né? Eu chamo amiga enfermeira. Eu tenho uma amiga enfermeira que Aham, passa. aham, aham.
vai fazer a medicação, né? Enfim. Que ele já aceita qualquer tipo de assistência, né? Não é qualquer tipo, mas ele Aham. aceita, né? Nem que não seja o ideal, né? Mas é Uhum. preferível a ir para o hospital. É. E aí, olha só, partindo um pouco para esse lado, então, aí, né, do luto, né, do depois, né, de quando realmente acontece o óbito, a gente sabe que estão tendo muitas restrições, né, Renata? A gente até conversou disso essa semana, enfim. E aí, como é que está sendo, né, com os pacientes oncológicos? Eu posso dizer que lá em Aparecida, por exemplo, onde eu trabalho, né, o que a gente tem notícias é que os velórios estão sendo muito curtos, né, no máximo 4 horas, pouquíssimas pessoas, mas estão acontecendo. Quando são pacientes que têm esse segmento, que já tem esse cuidado, né, do diagnóstico, de um acompanhamento, porque em outros casos, né, está acontecendo, pode acontecer, de ser colocado tudo no mesmo lugar de Covid. E aí E aí, qualquer suspeita, Aí é né? que entra, aí é que entram outras questões, né? Sim, os familiares lá do SAD, eles têm compreendido isso, sabe? Assim, da restrição do velório, de tudo que está acontecendo. Inclusive, assim, na primeira semana que a gente soube, né, que fechou tudo aqui em Goiás e entrou na quarentena, 16 de março, nunca vou esquecer. A primeira atitude que a gente tomou foi de estar ligando para todos os pacientes, né, da nossa equipe, os oncológicos, e todos os outros do SAD também, que majoritariamente são paliativos, mas solicitando mesmo essa restrição de visitas, né, explicando a situação como um todo, que realmente são muito mais potenciais do grupo de risco, né? Então, acho que a gente, enquanto equipe, também vai trabalhando com os familiares, com os próprios pacientes, né? Trazendo um pouco de tranquilidade em alguns aspectos, mesmo a gente estando no mesmo barco, como eu sempre digo, mas que assim, que infelizmente, diante disso, até as nossas visitas domiciliares se tornam mais restritas, né? Sim. Eu tenho feito praticamente mais atendimento por telefone, teleatendimento mesmo, e aí falando de más notícias pelo telefone. Mas mesmo assim, aproveitando essa técnica, né, e esse vínculo, a gente conseguir trazer um pouco né, de acalento mesmo para eles, até mesmo quando acontece o óbito, né? Mas uma coisa assim que até o paciente, os familiares reclamam, né? Uhum, Já sabiam, pacientes já em fase final, já com doença avançada, né? A dor de não. Acho que a quarentena, né? Esse era aquele paciente que era bem cuidado, aquele paciente que tinha toda a assistência da família, que uhum, vivia cada momento plenamente, e quem uhum. ficou, né? Aquela família reclamando de. Tem um mês que eu não vejo o É, meu irmão, né? Ele é. partiu e eu não vi, né? Ah, sim, Então, sim, sim. É isso aí, são situações muito delicadas, né? Muito isso. delicadas. Eu tive um paciente também essa semana que estava já em processo ativo, né? Enfim, que a filha dizia, não, o pessoal vem ver, mas olha lá da janelinha, né? Tipo assim, todo mundo de máscara, enfim. Um cuidado em cima do cuidado, né? A gente percebe muito isso. E que tem que Ai, ter, né, Renata? Tem que tem, ter. tem que Não ter. adianta. É, Hoje mesmo também eu recebi uma ligação de um cuidador que disse assim: gente, agora o que, que eu vou fazer? Porque o meu companheiro aqui que me ajudava a cuidar da minha mãe saiu para beber,
né? Sabe lá por onde andou, e agora a gente mora na mesma casa, e o que que eu faço? O que que eu faço? Né? Então vem Eu esses acho que agora, né? Antes as pessoas estavam com muito medo, agora elas parecem que deram uma aliviada, né? O que aumenta muito mais a angústia dos nossos pacientes, né? Porque Aham. ele está se cuidando, mas as pessoas ao redor não, né? Então, E, então, como é que fica isso, né? Mas olha, Renata, tem um outro mas assunto que você até começou a falar e a gente não deu continuidade, mas queria muito colocar, porque é o seguinte, você falou das drogas, né, das quimioterapias. E a gente sabe que tem as quimioterapias endovenosas, né, e as orais, né, e que realmente, quando é possível fazer uma substituição, ou mesmo já entrar de cara com a quimio oral, né, de repente pode ser uma alternativa nesse momento, né, até como proteção de restrição de ir ao hospital, por exemplo, para fazer o tratamento, né. Você tem visto isso na clínica? Você tem feito isso? Como é que está sendo? sim, a recomendação, né, é aqueles pacientes que puderem ser substituídos, né, sem impactar no tratamento, Na né? qualidade do tratamento, Na né? qualidade do tratamento, na Uhum, efetividade do tratamento, uhum. esse Sim, paciente ser substituído pela droga oral, né? Tanto pela sim. facilidade de manejo de efeitos Uhum, colaterais, quanto a ida desses pacientes no hospital, né? Então é um uhum, recurso, sim. Né? uhum. Esses dias eu escutei uma reportagem do Dr. Maluf, né, comentando que realmente as drogas orais elas seriam uma boa saída, não só para restringir a ida ao hospital, por exemplo, mas também às vezes de segurar aí uma cirurgia, né, de dar um tempo um pouco maior, por exemplo, um câncer de mama conseguir segurar aí até uns 3, 4 meses para fazer a cirurgia, próstata, por exemplo, né, e que inclusive qual que é a maior dificuldade no Brasil desse tipo de droga oral, né? A burocracia, É. como sempre, né? Porque, segundo ele, a químio endovenosa, ela passa só pela Anvisa, se eu não me engano, que ele disse, e a químio oral, ela passa pela Anvisa e por uma outra instância, uma outra comissão, e tudo isso atrasa, entrava, né, dificulta, e por que não diminuir isso? Inclusive, tem 2 projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado, né? Eu estou aqui procurando o número, depois eu posso postar, mas que está lá para ver se aprova mais rápido ainda essa questão da quimioterapia oral, né? Aí no caso, né, eu não trabalho no SUS, né, mas qual que é a dificuldade? Já é os convênios, né, que Então, nem todos estão no rol da ANS, nem todos uhum, liberam, e até a quantidade de relatório que a gente tem que preencher, preencher. né, para Então, justificar, né? uhum. E a justificativa é a pandemia, né? Justamente, ainda mais, é justamente isso, né? Nossa Senhora. Querendo saber porque e isso vai o processo, a liberação de quimioterapia, aquilo ali vai gerando até um estresse, né? Uhum. Mais estresse, mais um estresse, né? Para o paciente Aham, que é, sim. Fica naquela além expectativa. além da doença, além da pandemia, ainda tem o convênio não libera, meu tratamento está ficando atrasado, está Isso, atrasando, isso, né? Então, isso. São muitas angústias, né, que acompanham. isso, isso.
Uhum. Mas eu acho muito importante a gente colocar esse assunto, né, para assim, para a população também saber que existem essas alternativas, né, que a gente sabe que é possível, mesmo que seja difícil, e que algo está sendo feito, né? A gente tem sido Sim, buscado. E quanto mais a gente reivindica nossos direitos, seja no Sistema Único de Saúde, seja na saúde suplementar aí dos planos de saúde, né? A gente precisa engajar para conseguir realmente efetividade nisso daí, né? Que é a possibilidade, não é é? verdade. Deixa eu A ver o que gente está mais que tem lutando, aqui. né? A gente continua aqui lutando, né? Estamos lutando, com certeza. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Acho que deu uma travada aqui, não acompanhei tudo. Peraí. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. A gente estava falando de cuidado paliativo, né? Acho que a Patrícia perguntou aqui também a respeito De crianças, das né? crianças. Das crianças, né? Você atende Das criança, crianças. Renata? Não, Não, né? não, Uhum, não. uhum. Psicologicamente eu não consigo. Eu tenho, eu atendo adolescentes, mas As criança adolescentes. não. É. Então, fala um As pouquinho dos adultas. adolescentes, né? Como é que eles têm reagido aí? Como é que está o discurso deles nesse momento? São mais despachados? Como é que tá? Não, eles a Patrícia comentou, né, da live dela da semana passada sobre as crianças, né? Mas Uhum, elas têm mostrado assim uma maturidade tão grande, né? Talvez uhum, até uhum, surpreendente, né? uhum, uhum. Então, a gente percebe isso, né? Um olhar diferente. Até Sim, a sim. respeito do próprio câncer, né? Eles já têm já são diferenciados. E aí agora, então, né, também não é de se surpreender que não teriam outro discurso, né? Não, acho que eles têm entendido, né? Uhum, Da responsabilidade, da gravidade. uhum. Estão indo Ó, bem, estão estão indo dizendo bem. aí que a sua irmã tem de criança, é isso mesmo? Até. É a sua irmã? É? É. Não conheço, não. Ela é oncologista Não, também? ela é, hematopediatra. Ah, hematopediatra. Ótimo. Então. Mas a respeito da quimioterapia, via. Aqui, ó. Estratégia. Ah, tá. Calma aí, Paty, que a gente vai perguntar isso aí também. A respeito de quimioterapia oral, você sabe se tem para criança? Não sei, não sei te falar. Pelo menos as Uhum, drogas que a gente usa, né, não, não faz parte, acho que não faz parte do esquema de quimioterapia da. uhum, Não sei te certo. falar de. Bom, então acho que agora para a gente já ir caminhando aí, né, para o nosso encerramento, eu acho que o pessoal está perguntando aí quais são as nossas estratégias, né, para enfrentamento dessa situação. Eu penso que não só da própria doença, né, do câncer em si, mas diante dessa situação agora com a pandemia junto, né, o que que você tem feito para se cuidar, né, para lidar com tudo isso? Você tem conseguido lidar ou está mais difícil, né? Porque tem isso também, a gente também, né, balança. Conta um pouquinho para a gente, Renata. Eu já falei, né, que eu me cerco de amigas psicólogas, né? Uhum. Então, mas quando você fala isso, seria em que sentido? Assim, para desabafar, para pedir ajuda mesmo?
né? Porque acho que é importante a Acho que gente para colocar. falar, né? Falar primeiro, Aham, assim, é você tentar, é o conhecimento, né? É você tentar conhecer o que é que está acontecendo, né? Sem dúvida, uhum. porque se você conhece, fica mais fácil, né? Sim, sim. Sem dúvida, só puxando o gancho aí, que eu também vou falando um pouco de mim junto com você. Realmente, né? Não tem como a gente se abster de informações, né? Mas é claro que as informações de fontes mais seguras, né, de lugares mais confiáveis, porque como é realmente um momento sem precedentes, uma doença que está aí que ninguém conhece direito, né, onde que a gente tem que buscar? Mas eu também uso essa estratégia de saber, buscar saber o que realmente é, o que está acontecendo, para poder, Uhum. pelo menos por esse lado racional aí, a gente também ficar um pouco mais, né, É, segura. e eu acho que é assim, se conhecer também, né? Se permitir, né? Eu não Uhum, gosto daquela, eu particularmente não gosto da figura de médico super-herói, né? Os profissionais de uhum, saúde, eu acho muito uhum. pesado. Tá Nós vendo? somos, Sim, não, você não nós é a somos, primeira médica que me fala isso. Realmente, é um não, lugar que é colocado, né, que acaba sendo pesado. é. Eu acho que nós somos treinados, né? A agir. Ele parou, foi. Voltou. Nós somos treinados, né, desde a faculdade a agir, né, em situações de estresse, né? Uhum, uhum, sim, sim. Mas eu acho pesado o super-herói, eu não sou. Eu acho que é conhecer as suas limitações, tentar buscar Aham, né, aquilo dentro de você, né, que te traz forças e a busca do seu sagrado, né? Eu acho que é o isso principal, mesmo, né? isso mesmo. Uhum. E no Qual o mais, a sentido, né, família, que te né? move? Isso, Aham, isso. Acho que sim, é isso. com certeza. Então, acho que a gente está fazendo as mesmas coisas, hein, Renata? Que é só assim que a Vamos gente sobrevivendo. consegue, né? Isso. Uhum, É verdade. Ó, uhum. deixa eu ter mais uma perguntinha aí, a gente já pode ir, né? Alguma coisa de radioterapia que alguém Vamos ver falou. aqui. Acompanho meu pai todos os dias. Peraí. Opa, aqui. Para fazer radioterapia, tem dias que é muito difícil. A cabeça fica em turbilhões de pensamentos. O que devo fazer para amenizar? Principalmente agora, né? No caso dessa situação toda de, de medo, né? De receio de estar indo no hospital. Acho que é isso, né? Uhum. Quer falar, Renata? Não, alguém tá me chamando de monja coin, não? É porque você é toda, né, tranquila, eu que sou agitadona aqui, né? Mas, ó, só querem que fale mais do sagrado, Patrícia? Tem certeza agora, faltando 5 minutos para acabar? Mas, olha, eu acho que então vai eu vou colocar a resposta dentro daquilo que a moça perguntou ali. O que eu faço, né, para enfrentar isso? Busque seu sagrado. Em que sentido? O que eu preciso resolver agora? Que é importante nesse momento, né? É eu fazer esse tratamento com meu pai, porque eu entendo que essa doença também pode ser fatal para ele, que muito mais do que o Covid, né? Eu posso, num tratamento, conseguir trazê-lo para uma estabilidade, apesar de tudo. Então, assim, a gente tem que confiar.
né? A gente tem que confiar. Você também falou de fé, teve mais alguém que falou, de compaixão. E aí, nesse momento, é quando a gente percebe que tem uma força que nem sabe de onde é. Isso é sagrado. E muitas vezes, uma situação de doença, e aí não só o câncer, né? Mas toda a situação limite do ser humano, ela permite que a gente entre em contato com isso. Porque é uma oportunidade de perceber quem eu realmente sou e a que eu vim nesse mundo. Isso é sagrado. E às vezes Né? às vezes a gente busca o sagrado longe, né? Não é aquele sagrado religião, né? Exatamente. E o sagrado tá perto, né? Tá mais perto. E está dentro da gente. Então, quando tiver medo, quando sentir medo, né? Olhe um pouco para si no sentido da sua história, outras coisas que você já passou na vida e que você conseguiu enfrentar também. Por que não agora? Não pode ser só mais um momento desse, né? Por que eu tenho que achar que agora eu não vou conseguir? Eu sei que cada um tem a sua história e tem esses recursos internos, tem esse sagrado, né? O sagrado, ele ganha muitos significados, se a gente for olhar, né? E aí, com certeza, você vai conseguir, né, atravessar, né? Nós vamos conseguir atravessar esse portal, né? Onde a gente vai, a gente não sabe, mas a gente precisa ir, né? Mesmo que seja acompanhando alguém que está adoecido, a gente mesmo, né? Enfim, uma hora isso vai aparecer e a gente até se surpreende, como você disse, né? Pode estar bem perto, pode estar dentro, Sim, não precisa ir em lugar muito longe, né? Então, acho que é bem isso, né? Olha, eu sei que tem muita coisa ainda que a gente poderia ficar conversando aqui, acho que horas, né, sobre esse Na assunto. terapia. Um vai puxando o outro, né, Renata? Porque é isso, sim. E aí, mas enfim. Mas acho que por hoje é isso, tá? Gostaria de agradecer aí a participação de todos, que foi bem intensa hoje, foi ótimo. Desculpa quem eu não consegui responder, que eu não consegui acompanhar, mas acho que um também vai conversando com o outro, né? E a gente vai formando essa unidade aqui, essa unidade, né? E aí queria muito te agradecer, Renata, pela sua participação. Eu sei que é a sua primeira live também, não é? A gente tem feito as estreias aqui, sabe? E aí tem sido muito bom. Mas o que a gente busca, assim, aqui no nosso DP Humaniza Psi, né, é justamente trazer isso, esse lado mais humano nosso, do profissional também, porque a gente tá aí, tá junto, né? Nós também sentimos, também sofremos, também temos as nossas questões, também não é fácil, muitas vezes, levantar para ir trabalhar com um público, né, que tem um tema tão, vamos dizer assim, desafiador, né? E que agora também, nessa pandemia, aí vai somando tudo. Enfim, é isso daí, né? Então, eu te agradeço bastante, né? Uma outra coisa, eu pergunto, o que eu tenho feito? Eu tenho umas amigas loucas que me colocam em algumas situações. Nas lives da vida. Né? Ajuda. Ajuda. Gente, né? Gente como a gente, aí a Paty tá falando. Tá certo. Então tá bom, querida. Fica com Deus. Um abraço grande. A gente vai conversando. Um abraço para todos vocês. E semana que vem a gente tem mais live, é surpresa aí também. Toda semana é uma surpresa. Já assisti. E essa live. Então, e essa live, falou, como ainda todas... bem que nós temos loucas na nossa vida. É verdade. Então, e aí essa live, inclusive, todas elas ficam gravadas também no nosso canal do YouTube, lá no DP Humaniza Psi. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.